Bom dia. E aí, pessoal, eu vou iniciar hoje falar sobre somas de Riemann, tá? Então eu vou aproveitar um texto introdutório que eu tenho sobre somas de Riemann, né? Então eu vou utilizar esse texto na aula de hoje, depois eu vou disponibilizar ali no Moodle este material, né? E lá no livro vocês têm também o desenvolvimento da soma de Riemann com exemplos, e este conceito, somas de Riemann, ele é o conceito introdutório ao conceito da integral definida. Nós já vimos alguns exemplos de fórmulas básicas de cálculo da integral indefinida. Vimos as técnicas mais simples, como aquelas oriundas da substituição. Nós vimos na aula passada alguns exemplos, né, e sempre reportando a tabela básica, aquela que consta das fórmulas mais utilizadas, como a integração da potência enésima de x, integrais das funções elementares como e na x, 1 sobre x, seno, cosseno e outras funções trigonométricas, bem como algumas funções trigonométricas inversas. Então nós vimos alguns exemplos também que podem ser transformados através de identidades trigonométricas naquelas formas básicas, e também utilização de propriedades das funções, operações e propriedade da potenciação, né, e várias outras fórmulas que tem um conjunto, digamos assim, de exemplos, né, que podemos considerar que são exemplos de integração imediata, né. A integral por substituição, nós também já vimos aí nas aulas anteriores alguns exemplos, né, e é uma técnica que, mediante aquelas compensações, né, que nós vimos aí nas aulas anteriores, remetem também às fórmulas básicas, tá? Então a gente vai agora fazer um estudo das somas de Riemann, que vai utilizar de uma interpretação intuitiva do problema de cálculo da área de uma curva, para introduzir a ideia de somas de Riemann, e que no limite, quando o número de pontos lá de uma certa soma vai para infinito, estas somas convergem para a integral definida de uma função. E conforme até alguns de vocês já perguntaram, né, em aulas anteriores, existem então dois conceitos: a integral indefinida e a integral definida. A indefinida tem como resultado uma função, que é como se fosse a antiderivada, né? E a integral definida vai ser um número que vai ter várias interpretações. Poderá ser uma área, poderá ser um volume, poderá ser o valor de um investimento, pode ser interpretado como PIB, como número de peças com defeito produzidas numa empresa durante um certo período, pode ser uma probabilidade. Então, a integral definida, que é um cálculo que aplica, né, em muitos casos, os resultados da integral indefinida no procedimento de cálculo, o resultado da integral definida é um número. E como tal, né, como você já conhece em diversos outros conceitos e exemplos da matemática, tem inúmeras aplicações e permite inúmeras interpretações diferentes dependendo do contexto, né? Então, um biólogo, um economista, um administrador, né, usa
matemática. Então, quando ele for usar a integral definida para resolver um determinado problema, ele vai interpretar o resultado daquela integral definida dependendo do contexto do problema, né? De repente, alguém precisa calcular uma área lá de uma região que não tem uma fórmula elementar da geometria para calcular. Ele vai usar uma técnica, né, uma ferramenta possível, é a integral definida. O outro pessoa precisa calcular um volume de um sólido, né? Então ele pode usar a integral definida, né? O engenheiro lá está calculando uma curva que vai ligar duas estradas, uma estrada A com a estrada B. Aí tem que calcular o comprimento dessa curva lá para fazer o projeto, para saber quanto é que vai custar, etc. Para calcular o comprimento de uma curva, ele pode usar o conceito da integral definida, né? Então, existem inúmeras possibilidades de aplicações da integral definida. E a origem desse conceito é um problema de cálculo de áreas, né? Que originalmente as figuras elementares da geometria, como o triângulo, o retângulo, o quadrado, tem fórmulas, desculpe, que são fórmulas imediatas, né, para o cálculo das áreas, certas figuras não têm. Então, nesses casos, né, é possível fazer por aproximação sucessiva, e isso leva ao conceito das somas de Riemann e da própria integral definida. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui este texto que eu tenho pronto, né? Então, nós vamos fazer na aula de hoje assim, ó, eu vou mostrar para vocês as definições básicas, tá? Vou apresentar um exemplo, passo a passo, e depois eu vou propor um exercício, né, para vocês tentarem resolver. Eu vou dar alguns minutos e vou retomar a aula após alguns minutos, tá? Então eu peço que vocês se organizem aí com um material, né, uma calculadora, para tentar resolver esse exercício que eu vou propor daqui a pouco, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Então tá, podemos iniciar então. Bom dia, Pedro. Então, soma de Riemann. Então, pessoal, aqui, ó, esse texto, tá? Depois eu vou deixar uma versão disponível para vocês no Moodle. Ele é um texto que usa um problema introdutório que tem a ver com o cálculo do custo total de produção numa companhia, né? Então, ele introduz o problema assim: suponhamos que o custo marginal de uma companhia seja a função 0,015 x ao quadrado menos 2x mais 80. Um cálculo mostra que, se o nível de produção aumentar de x igual a 30 para 60 unidades por dia, a variação no custo total será R$ 645. E como veremos, essa variação no custo é exatamente igual à área sobre a curva custo marginal e o eixo x para x entre 30 e 60, como mostra a figura abaixo. Então é um contexto de um problema, né, onde vocês estão vendo aqui, ó, essa curva neste gráfico que representa o custo marginal de uma companhia. O que é o custo marginal? É o custo que uma companhia tem, é um conceito matemático, é um custo que uma companhia tem se ela aumentar o nível de produção em uma unidade. Tá? Então, este gráfico e este problema estão dizendo que a variação no custo total que a empresa terá ao aumentar o nível de produção de 30 para 60 unidades será igual à área entre a curva que representa o custo marginal e o eixo x, quando x varia de 30 até 60, que é esta área aqui, ó, destacada em vermelho, que é igual a 645. Tá? Muito bem, então nós vamos aprender a calcular isto
né, depois com o conceito da integral definida. Então, esse é um problema, certo? Então, vejo que se eu quisesse calcular essa área aqui, ó, independente da interpretação que a gente está dando, tá? Se eu quiser simplesmente calcular esta área, não seria possível calcular mediante as técnicas elementares conhecidas da geometria plana, porque essa curva aqui é um trecho, né, de uma parábola. Ó. Então, esta área destacada em vermelho, essa área achurada aqui em vermelho, né, é uma área que não tem fórmula elementar da geometria que nos permita calcular. Né? É uma região que a gente não tem uma fórmula imediata para cálculo da área. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, como é que a gente faz isso, né, pessoal? A área sob um gráfico. Eu vou lendo aqui, vocês depois eu vou disponibilizar esse texto. Então, para calcular a área sob um gráfico de uma função definida no intervalo AB, nós dividimos o intervalo AB em n subintervalos iguais, em que n representa um número inteiro positivo. Tá? Então, a gente tem lá um intervalo de 0 até 1, de 30 até 60, de 10 até 20, não importa. Um intervalo A, B. Então, a gente pega esse intervalo e vai dividir em pequenos subintervalos de mesmo tamanho. E o número de subintervalo vai ser o n, e o n representa um número inteiro positivo. Então, essa subdivisão é chamada de partição do intervalo. Por exemplo, vamos considerar o intervalo 0,1 dividido em n igual a 4 subintervalos de mesmo comprimento. Ó, então, eu vou dividir aqui, ó, o intervalo de 0 até 1 foi dividido em 4 subintervalos, cada um que tem comprimento 1/4. Então, vai de 0 até 1/4, de 1/4 até 2/4, de 2/4 até 3/4 e 3/4 até 1. Tá? Então, essa é a ideia do procedimento. Né? Eu tenho um certo intervalo de maior comprimento, eu vou dividi-lo em pequenos pedacinhos, e nós vamos considerar aqui que nestas partições que serão usadas, que elas serão todas uniformes. Tá? As subdivisões, os subintervalos serão de mesmo tamanho. Isso é muito utilizado em muitas aplicações desse conceito no nosso dia a dia, né, pessoal? Um exemplo que todos já devem ter experimentado é quando a gente tem que tomar uma certa medicação durante um certo tempo. Por exemplo, um medicamento que um médico prescreve lá, que a pessoa tem que tomar de 8 em 8 horas, tá? Durante uma semana, por exemplo. Isso é uma partição que corresponde a este conceito da soma de rima. Né? Então, tem lá, o intervalo total é uma semana. Né? Só que a pessoa tem que tomar o medicamento de 8 em 8 horas. Tá? Por que isso? Porque os testes, né, as análises daquele medicamento permitem concluir que este é o intervalo ideal, né, para que ele tenha eficácia, para que ele seja eficaz, isto é, o organismo perceba a sua presença e tenha a reação adequada segundo a avaliação do médico. Né? E para que isso aconteça, tem que ter uma certa concentração mínima, etc. Né? Então, é assim que é feita a prescrição nesse caso. E várias outras situações, tá? Muito bem. Então, no caso do intervalo AB, qualquer, o comprimento total do intervalo é igual a B menos A. Então, eu tenho aqui que o B menos A é o comprimento, né, de um intervalo AB. Então, se o intervalo for dividido em N subintervalos, o comprimento de cada subintervalo será igual a B menos A dividido por N, que é definido por ΔX. Tá? Então, o ΔX vai ser esta fórmula aqui. Ó, em cada caso, tu vai calcular o ΔX usando esta fórmula, B menos A dividido por N. Tá? Ó, vamos olhar no exemplo acima aqui. Ó. Nós temos que o A vale 0, o B vale 1, que é o intervalo de 0 até 1, e o N igual a 4. Então, o ΔX, ó, vamos calcular aqui o ΔX. Ficou igual, né, à seguinte fórmula.
1 menos 0 dividido por 4, que é igual a 1/4, ou 0,25, tá? Em cada um desses subintervalos, nós escolhemos um ponto. No primeiro intervalo, nós vamos chamar esse ponto de x1. No segundo intervalo é o ponto x2, no terceiro intervalo é o ponto x3, e assim por diante até o ponto xn escolhido no enésimo intervalo. Então, esses pontos são utilizados para a definição de retângulos que juntos irão aproximar a área sobre o gráfico da função. Tá? E essa soma será dada pela soma das áreas dos retângulos assim formados. Tá? F de x1 vezes ΔX vai ser a área do primeiro retângulo, F de x2 vezes ΔX a área do segundo retângulo, etc. F de xn vezes ΔX a área do enésimo retângulo. Então, eu vou somar todas essas áreas, que eu vou chamar de SN. Então, SN, vamos ver se eu consigo aumentar aqui a fonte para ficar um pouco melhor. Ó. SN é a soma F de x1 vezes ΔX, mais F de x2 vezes ΔX, mais F de xn vezes ΔX, e esta soma SN é chamada de soma de Riemann de F. Então, o Riemann foi um matemático alemão que desenvolveu esse conceito. Tá? Então, F de x1 representa a altura de um retângulo, e o ΔX é a base. Tá? Então, base vezes altura da área de cada um dos retângulos, que vai ser o que vão ser somadas estas áreas, que vão representar uma aproximação da área que está entre o gráfico da função e o eixo x, quando o x varia no intervalo AB. Então, como o ΔX nessas nossas partições aqui é sempre o mesmo valor, ele é um fator comum que eu posso escrever nesta forma aqui. Ó. Então, eu simplesmente fatoro aquele elemento e escrevo desta forma aqui. Bom, então, eu vou fazer um exemplo que vai ser ilustrativo daquela situação ali que eu comentei com vocês. Ó. Vamos calcular uma aproximação da área sobre o gráfico da função que eu representei ali no exemplo do custo marginal. Né? Então, calcular uma aproximação da área, desculpe, sobre o gráfico de f de x igual a 0,0015 x ao quadrado menos 2x mais 80, de x igual a 30 até 60. Utilizar uma partição com 5 pontos, escolher para xn o ponto médio em cada subintervalo. Então, pessoal, olha só. Vamos fazer passo a passo aqui. Tá? Então, eu tenho esta função, que é uma função quadrática, e o x varia de 30 até 60. Tá? Então, a primeira coisa a observar é que significa que o a vale 30 e o b vale 60. Vamos aumentar aqui a fonte para melhorar aqui a visualização. Tá? Então, eu tenho o x variando de 30 até 60, como está no enunciado. Então, o ΔX vai ser 60 menos 30 dividido por 5, que é igual a 6. Isso significa que os subintervalos vão ser intervalinhos que cada um deles vai ter comprimento igual a 6. Tá? Então, olha só, vai ser de 30 até 36, é um subintervalo. Vamos botar aqui. Primeiro. Depois o segundo subintervalo, vamos copiar aqui que daí fica mais fácil. Ó. O segundo subintervalo vai de 36 até 42. Depois o terceiro subintervalo
vai de 42 até 48. O quarto subintervalo vai de 48 até 54. E, por fim, o quinto subintervalo, que vai de 54 até 60. Então, observa, essa é a primeira coisa a enxergar aqui, né? A gente está fazendo o que a gente chama de uma partição do intervalo. Eu dividi o intervalo que originalmente era um único, né, de 30 até 60, ele agora foi dividido em 5 pedacinhos, porque está escrito aqui, ó, utilizar uma partição com 5 pontos significa que eu tenho que dividir o intervalo em 5 pedacinhos. E nas nossas partições que serão usadas aqui em todos os exemplos daqui por diante, nós vamos usar sempre partições uniformes. Então, os subintervalos, todos eles vão ter o mesmo comprimento, ó. E este comprimento único de todos os subintervalos é dado pelo ΔX. Então, eu divido B menos A por 5, ou seja, 60 menos 30 por 5, que dá 6. Então, todos os subintervalos têm o comprimento igual a 6. Tá? E uma outra informação que é dada aqui, ó, que é escolher para o xn o ponto médio em cada subintervalo. Tá? Então, observa, ó, tu vai escolher cada subintervalo o ponto médio. Como é que tu calcula o ponto médio? É só usar a definição de média aritmética simples, né? Como é que tu calcula a média aritmética simples, 2 pontos? Soma e divide por 2. Né? É claro que nesse caso aqui, como são números inteiros, né, a gente pode até fazer esse cálculo de cabeça, digamos assim, né? Mas, vamos supor que tu tenha números fracionários lá, como é que tu calcula o ponto médio? Soma os dois números e divide por 2. Né? Então, nós temos aqui o primeiro ponto médio, é o x1, 30. Mais 36 dividido por 2, que dá 33. O segundo ponto médio, 36 mais 42 dividido por 2, desculpe, dá 39. É o próximo ponto médio. Depois, esse aqui é o x2, né? Não é o x1. Aqui eu copiei ali, daí tem que corrigir. Agora eu vou copiar aqui de novo e vou corrigir. Ó, o x3 vai ser o ponto médio do terceiro intervalo, ou seja, 42 somado com o 48 e dividido por 2. Isso aqui vai me dar 45. Depois o x4, que vai ser o quarto ponto médio, o ponto médio do quarto intervalo. Vai ser então 48 somado com 54 vai dar 51. E finalmente, o x5, que é 54 mais 60, dividido por 2, que é 57. Então, esses são os pontos nos quais a gente vai calcular a função para fazer a soma de Riemann. Tá? Então, esta é uma outra regra que nós vamos definir agora como sendo a regra padrão. Tá? Em todas as somas de Riemann que forem feitas aqui no curso, nós vamos utilizar o ponto médio em cada subintervalo após definir os subintervalos. Isto uniformiza, isto simplifica e é bastante comum a utilização de regras desse tipo, tá, pessoal? Nas aplicações práticas,
é muito comum definir o mesmo critério, isso diminui o esforço computacional. Não é sempre a melhor solução? Não. Existem soluções que otimizam os resultados, mas aí exige mais conhecimento. Então, nesse momento, nós vamos utilizar o método mais simples. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos esses pontos todos já definidos, que são esses pontinhos aqui. Os pontos da partição e os pontos médios correspondentes, né? Ó, 33, 39, 45, 51 e 57. Vocês vejam que os pontos médios, como eles são uniformemente distribuídos, tá? Eles obrigatoriamente vão ser os pontos que vão formar uma progressão aritmética de razão exatamente igual ao ΔX. Ó. Vocês vejam que a diferença de um para outro é sempre 6, né? Que é exatamente o ΔX. Como tu já calculou o primeiro, tá? E o critério vai ser sempre o ponto médio, tu soma 6, obtém os demais, né? Então é até mais rápido o procedimento de calcular o ponto médio em todos os intervalos, né? Por causa desse critério que nós vamos usar sempre dessa forma. Mas tudo bem. Então o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer a estimativa, que é a chamada soma de Riemann, né? Então nós vamos calcular, ó, vou fazer aqui passo a passo. Primeiro, o que é o S5? Vamos botar aqui o S5. Vou botar o 5 ali. O S5 é a soma das áreas desses 5 retângulos aqui, ó. F de 33 vezes ΔX, mais F de 39 vezes ΔX, mais F de 45 vezes ΔX, mais F de 51 vezes ΔX, mais F de 57 vezes ΔX. Né? Vejam que esses números que entram aqui, ó, né, para avaliar a função, são exatamente os pontos que eu escolhi ali, ó, como sendo os pontos médios, tá? Ó, 33, 39, 45, 51 e 57, né? Então, agora eu vou calcular a função nesses pontos, ó. Ó, por exemplo, como é que eu calculo f de 33, né, pessoal? Vamos voltar lá, ó. Tem que substituir aqui nessa definição, tá? Então, como aqui eu estou fazendo uso, né, dessa modalidade aqui, eu vou fazer uso lá do recurso do site da Wolfram, tá? Então, nós vamos lá. Vou botar aqui o Wolfram. Nós vamos calcular 0,015 vezes 33 ao quadrado menos 2 vezes 33 mais 80. Opa. Ó, então vocês, quem tá fazendo aí tá seguindo aqui os cálculos, o que vocês podem fazer? Vocês vão digitar esta expressão que vocês estão vendo em tela e vocês não precisam nem pressionar Enter. Ele já vai escrever aqui o resultado. Ó. Esse 30.335 é o valor da função naquele ponto. Então, observa lá. Ó. Vamos botar aqui o texto. Ó, minimizar. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Ó. Vendo aqui, ó, vou deixar essa linha aqui, 30,335, né? Aqui a gente só tem que colocar a vírgula no lugar do ponto ali. Agora eu vou calcular a função no ponto 39. Aí eu venho aqui, ó, e ponho o 39 ao quadrado e aqui o 39 no lugar do 33. Ó, vai aparecer lá, 24,815, ó. 24,815, é a segunda parcela que está ali dentro do parênteses. Agora a F de 45, vamos lá. 45 ali no lugar do 39. Aí apareceu lá, 20,375 aqui, ó. 20,375, tá certinho lá. Tá? Agora o próximo termo, F de 51. Então a gente tem que trocar aqui, ó, no lugar do 45, escreve 51.
deu 17,015, vamos conferir lá. 17,015. E falta então o f de 57. 57 ao quadrado e 57. Aqui vai dar 14,375. Ó, aí encerrou o cálculo, substitui lá. Ó, aí tu vai pegar estas parcelas todas aqui e vai somar isso aqui tudo, tá? Vocês têm calculadora aí, vocês podem colocar na memória, né? Ó, coloca na memória todas essas quantidades, vai somando, dá 107,275, multiplica por 6, que é o ΔX, dá 643,65, que está representado aqui nessa figura. O que essa figura está nos dizendo? Ó? Vejam, essa curva vermelha aqui é o gráfico da função quadrática. 0,015x ao quadrado menos o... Quanto é que é a lei da função? Menos 33x mais 80, né? Deixa eu ver aqui. Senhor, te fiz uma pergunta ali no chat. Oi? Tá errado alguma coisa? Não, eu te fiz uma pergunta ali no chat. Ah, tá, desculpe, eu não estava acompanhando. Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, eu digitei errado ali, tá. É 14,375, tá, obrigado. Por que utilizamos n igual a 5? Sim, sim, Rafael, olha o que acontece. Aqui é um primeiro exemplo, né? Por que escolhemos n igual a 5? Essa pergunta tem a ver com várias circunstâncias. Vamos supor que tu tenha um recurso computacional rápido e que tu já tenha todo o algoritmo automatizado, tá? Aí tu bota lá n igual a 40, 50, 100 ou 1000, né? Já está tudo pronto lá. Ok. O que eu estou mostrando aqui é um exemplo para a gente fazer passo a passo para entender as etapas do processo. Então, por isso que eu escolhi n igual a 5. Eu não vou escolher um n muito elevado, porque daí vai dar um esforço computacional muito grande, né? Vai demandar muito tempo. Essa é a razão de escolher aqui o n igual a 5. Tá? É para poder explicar, né, as etapas do processo. Então, eu vou corrigir ali, deixa eu ver aqui, eu escrevi... Ah, tá, vamos corrigir. Que é no 57, né? No 57 é 735. Então, aqui eu inverti a ordem. Aqui é 735. Tá. E a soma ali está certa ou não? Vamos ver aqui. Vou fazer a soma aqui, então, para ver se está certo. Vamos fazer aqui. 30,335. Soma 24,815. Soma com 20,375 mais 17,015 mais 14,735. Tá, mas a soma ali está certa. Ó. Se você somarem, vai dar o 107,275. Aí multiplica por 6, dá 643,65, tá? Então, essas parcelas somadas representam a soma das áreas desses retângulos que vocês estão vendo aqui, que o que a intuição nos diz, né, pessoal? Que isso aqui é uma aproximação da área que existe entre a curva vermelha e o eixo x, quando o x varia de 0 até 60. Digamos, essa figura geométrica aqui, tá, em que a parte superior é limitada pela curva vermelha, ela tem uma área que é aproximadamente igual à soma das áreas desses 5 retângulos, que é o S5, que eu calculei ali com 643,65, né? Então a figura acima mostra a soma das áreas dos retângulos, que é igual a 643,65. Aí o que eu fiz? Ó, eu fiz a soma com 20 subintervalos. Só que eu não vou fazer aqui manualmente, eu fiz isso de modo automático. Né? Isso tem a ver, então, com a pergunta que foi feita. Ah, realmente, se eu aumentar o número de retângulos, né, se eu aumentar o valor do n, a tendência é ter um valor mais próximo do valor exato.
Só que aí, à medida que eu aumento o valor do N, eu já não vou fazer isso manualmente, né? Não tem sentido eu fazer todo esse cálculo aqui manual. Não é que isso não fosse feito antes. Quando não existiam, né, esses recursos computacionais que automatizaram esse processo todo, as pessoas faziam mesmo no braço, né? Então, se vocês quiserem fazer, para ver o resultado, para terem, digamos assim, né, mais confiança, vocês vão repetir todo o processo. Com N igual a 20, vocês vão chegar a 644,916, que é a soma das áreas dessa figura aqui, desses retângulos que aparecem nessa figura, ó, que a nossa intuição já está dizendo. O que essa figura mostra, né, comparada com a figura anterior? Que as diferenças, né, que existem entre a soma das áreas de todos esses retângulos e a área exata é muito menor. Essas diferenças aqui, ó, dos pequenos retângulos, elas diminuíram, então a tendência é esta, né? Aumentando o número de pontos, que corresponde a aumentar o número de retângulos, eles vão ficando mais estreitinhos, né? A base vai diminuindo de tamanho, então a tendência é da diferença que existe entre a curva e os retângulos, e essa diferença vai diminuindo, portanto a gente vai ter números, de fato, cada vez mais próximos do valor exato da área, tá? O valor exato da área da figura limitada pela parábola, na parte superior, ali, essa curva vermelha, é 645. Tá? Se vocês aumentarem o valor do N, realmente vocês vão ver que vai se aproximar cada vez mais dos 645. Tá bom? Então, realmente, o colega ali tem razão. Quanto maior for o valor do N, melhor será o resultado, porém, tudo tem um custo, né, pessoal? Para eu obter um melhor resultado, ou seja, um erro menor, eu tenho também que aumentar o valor do N. Aumentando o valor do N, isso aumenta o esforço computacional. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho um comando, está aqui disponível no texto. Vou mostrar para vocês. Eu tinha deixado aqui mais para frente. Professor. Oi, pode falar. Para atingir o valor exato da área, a gente teria que botar o N igual ao infinito? Não exatamente. O que vai acontecer é o seguinte, né? Devido às questões relacionadas com arredondamento, tá? Lá pelas tantas, ao aumentar o valor do N, assim, né, de modo excessivo, digamos assim, daqui a pouco tu vai ter o valor exato. Quer ver? Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Vou botar aqui, eu acho que eu me lembro do som. Porque aí o que vai acontecer é que se tu aumenta muito o valor do N, o ΔX vai começar a diminuir, né? Então, tu vai ter, ao mesmo tempo, um número cada vez maior de retângulos e um ΔX cada vez menor. Então, são retângulos cada vez mais estreitos, tá? Aí começam a surgir outros problemas, né? E de arredondamento, de mistura de números muito pequenos com números muito grandes, tá? Mas, teoricamente, né? Os resultados devem convergir para o valor exato. Quer ver? Ó, vamos mostrar aqui. Ó. Eu botei o N igual a 5 aqui para a gente conferir. Ah, faltou 0.015 aqui. Ó. Tá? Vocês podem ir acompanhando aí. Se quiserem reproduzir aí no site da Wolfram, não sei se vocês enxergam aqui a linha de comando na parte superior aqui da tela. Enxergamos, sim. Tá, obrigado. Então, Riemann, né, a soma de Riemann, o middle point é a regra do ponto médio, aí a gente está dizendo aqui, ó, que é a regra do ponto médio, entre parênteses, a lei da função, o intervalo onde está variando o x e o valor do n. Ó, tá? Aí ele vai apresentar para vocês lá, 643,65. Tá? Aí, ó, vocês podem observar que na parte inferior aqui da tela ele vai ter várias regras que ele usa. Aqui a regra do midpoint é o que a gente está usando agora, tá vendo? E aqui está o erro absoluto. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer o seguinte, vamos aumentando o valor do n aqui, ó, vamos fazer gradativamente, com potências de 2. Vamos botar n igual a 8.
para a gente observar. Vamos anotar aqui, eu vou anotar os resultados aqui, depois eu coloco lá, n igual a 8. Deu 644,473, tá? Agora a gente vai botar n igual a 16. Imagina, pessoal, se a gente fosse fazer manualmente isso aqui, olha só que barbado esse negócio, né? A gente coloca aqui, dá um Enter, e em questão de segundos, está ali a resposta. Se a gente fosse fazer manualmente esse cálculo com 16 pontos, né? Olha, na melhor das hipóteses, eu acho que demoraria aí em torno de 1 hora, né? Se a gente fosse bem organizado, tá? E tendo uma boa calculadora. Vou botar n igual a 32. Botando n igual a 32, o que vai acontecer ali? Olha só lá, 644,967. Estão vendo que a soma está aumentando, tá aqui, o resultado está aqui, ó. Mas ela não aumenta assim acima dos 600, ela não passa de 645, tá? Ela vai ficando cada vez mais perto dos 645. Vamos botar 64 agora aqui. Ó, 644,992. Vamos botar 128. Então, essa é uma das vantagens, né, pessoal, que o barateamento do uso desses recursos nos proporcionou, né? A gente consegue agora fazer, em questão de alguns minutos, né, cálculos que demorariam horas, até dias, né, para a gente concluir. Vamos botar aqui 256. Ó, vejam ali, ó, tá vendo? Daqui a pouco vai dar 500. Vamos botar 512 aqui, no lugar do N. O que vai acontecer? Aqui depende do computador que a gente tem, das conexões de internet, tudo, mas olha só. Então, respondendo à pergunta que foi feita, ó, devido a questões de arredondamento, né, o valor vai se aproximando dos 645. Então, quando o processador já não consegue captar essa diferença, ele vai responder fazendo o arredondamento, né? Então, a tendência agora, a partir desse valor aqui, é que provavelmente, né, os resultados se estabilizem ali nos 645. Tá? Aí eu não posso responder por todos os detalhes, porque tem questões de tratamento dos arredondamentos, tá? Mas a tendência é essa. Então, vocês vejam que ele está aproximando ali, ó, como os 645. Né? Isso é interessante, né, de vocês fazerem em outros exemplos. Então, isso é a ideia de convergência. Né? Significa que a integral definida naquele intervalo é 645. E aqui embaixo, vocês vejam que o erro, olha só o erro lá, né? 10 a menos 8. Existe uma diferença lá na oitava casa decimal. Então, para todos os efeitos, ele arredonda ali, né, para 645. Certo, pessoal? Então, esse é um experimento que vocês podem fazer em qualquer caso, para qualquer função. Vocês escrevem esse comando aqui, tá? E aqui, assim, no final, vocês vão atribuindo valores crescentes para o N, né? Então, ele vai fazer o uso da regra do ponto médio por esta escolha aqui, tá? Aqui a lei da função, não esqueçam que se tiver número fracionário, vocês têm que usar o ponto, né, para separar a parte inteira da parte decimal. A multiplicação é opcional, se vocês escreverem ou não, não vai fazer diferença, tá? E escreveu ali, bota o intervalo, bota o número do N, pronto. Ele vai interpretar e vai responder para vocês em questão de segundos. Tá? Então, realmente, como vocês perguntaram, né, se a gente aumentar o valor do N, a calculadora, o dispositivo que vocês utilizarem para efetuar o cálculo vai apresentar o resultado exato, né, porque já não é possível mais capturar a diferença que existe
entre a quantidade aproximada e o valor exato. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui, pessoal, nosso texto, né? Conforme eu disse para vocês lá no início, né? Aquela área é 645. Então, o que eu peço para vocês? Quer ver? Ó, desses exercícios aqui, vamos fazer o seguinte. Esse aqui eu vou deixar para casa, eu vou fazer assim, ó. Vou propor um exercício para vocês tentarem fazer, diferente desse aqui, ó. Vou inventar uma outra função aqui. O exercício é o seguinte. Esse aqui vocês têm a resposta, vocês podem fazer depois, tá? Então, fazer assim, ó. Vou aumentar a fonte aqui. Eu vou definir a seguinte função, ó. Vou pedir vocês fazerem na calculadora de vocês o seguinte cálculo. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo bem legal que tem a ver com tudo que está acontecendo aí da pandemia, tá, pessoal? Porque essa função aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês, é uma função que calcula probabilidades. Tá? Tá? Então, olha só. O exercício é o seguinte, que eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem resolver, daqui a pouco eu retorno aqui para apresentar a resposta. Então, eu pedi para vocês usar uma soma de Riemann com n igual a 4 para calcular o valor aproximado da área do grafo da função e na menos x ao quadrado, com o x varia de 0 até 1. Tá? Estão conseguindo enxergar aqui o enunciado direitinho? Exercício? Sim. Tá, muito obrigado. Então, olha só, eu vou deixar aqui, são 12h15, tá? Daqui a uns minutinhos, aqui 6 minutos, 12h20, tá? Eu retorno aqui para a gente ver. Ó, se vocês quiserem usar o site da Wolfram para calcular a função, eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, vai calcular. Vou calcular aqui, vou abrir uma outra. Opa, o que é aqui? Vou entrar aqui. Não sei por que às vezes o. Beleza? Vou botar uma outra janelinha para não perder essa aqui, ó. Como é que a gente calcula a função exponencial, né, pessoal? Ó, vou deixar aqui, ó. ESP, por exemplo, de menos 2 elevado ao quadrado, ó. Aí tu tem que botar o menos ali, ó. Tá vendo? Porque esse menos ele não está sendo elevado ao quadrado, vai dar aquilo ali. Tá? Então usa o ESP lá, que lá no site da Wolfram vocês podem usar esse recurso, tá? Então, alguns minutinhos, eu já retorno aqui.
Ok, pessoal? Então, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Ótimo, obrigado. Então, aqui, pessoal, ó, nós temos o seguinte, os dados do problema. A função definida no intervalo de 0 até 1, então o A vale 0 e o B vale 1, e o N igual a 4, isso é dado, né? Então, conforme foi perguntado ali, eu justifiquei, nos exemplos aqui, né, pessoal, por questões de tempo, para mostrar a ideia, a gente vai ter que selecionar um valor de N igual a 4, eu acho que é um N bem razoável aqui, não vai gerar tanto esforço. Então, nós temos que calcular primeiro o ΔX, essa é a primeira informação que vocês devem calcular uma vez dados o valor do A, do B e do N, né? Então, insere ali, vai ficar 1 menos 0 dividido por 4, vocês podem deixar como 1/4, não tem nenhum problema, né? Então, os subintervalos estão dados aqui, aí vocês vão fazer o cálculo do ponto médio, né? Ó, então, vocês vão ter que dividir, né, a soma dos extremos ali do intervalo por 2, né? Eu vou escrever aqui já o resultado, 0 mais 1/4, né, que dá 1/4 dividido por 2, que é 1/8. Né? Aí, se vocês calcularem isso aqui, vai dar 0,125. Certo? Então, conforme eu disse ali, no exemplo anterior, né, na medida que a gente calcula o ponto médio do primeiro subintervalo e todos os intervalos são de mesmo tamanho, né, e o ponto é sempre o mesmo critério de escolha, né, o x2 vai ser simplesmente o x1 somado com 0,25, que é o ΔX, né? Mas, de qualquer maneira, se você somar aqui, vai ficar 3/4 dividido por 2, que é 3/8. Tá? Se vocês dividirem 3 por 8, vai dar 0,375. Deixa eu calcular aqui na calculadora para confirmar. Isso. Esse é o x2, né? Vamos fazer aqui a correção. O x3, né, vocês vão ter que somar, então, o 2/4 com 3/4 e dividir por 2. Vai dar 5/4, divide por 2, 5/8. Né? Então, o x3, posso fazer a soma ali, né? Vai dar 5/8. Aqui, pessoal. Só deixar claro aqui, né? Ó, pega 2/4, soma com 3/4 e divide por 2, tá? Isso aí vai te dar 5/8. 5/8 vai te dar 0,625. Né? Então, vamos escrever aqui só para não... 1/4 mais 2/4 dividido por 2. É assim que a gente calcula. Né? E aqui a mesma coisa. Vamos escrever. Pronto. E finalmente aqui o x4. Depois eu ajeito ali. X4 vai ser 3/4 mais 1 dividido por 2. Né? Isso aí vai te dar 0,875. Né? Isso aí vai dar 7/4, 7/8. Né? É 0, vírgula, né? 875. Certo, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Cálculo dos pontos aqui. Então agora soma de rima. Pois não, vamos ver aqui. Tá, beleza. Então tá. Então essa é a primeira parte, né? Calculou ali. Agora soma de rima.
uma fonte maior aqui para enxergar melhor. A soma de rima vai ser uma soma S4, né? Porque nosso N aqui, neste exemplo, é 4. Então, o S4, vamos escrever aqui o símbolo, ó, S4, vai ser, vamos botar dois parênteses aqui, ó, F de x1, que é, vamos botar aqui já F de 0,125, tá? Mais, vezes o ΔX, né? Mas o ΔX a gente coloca em evidência. F de 0,375 mais F de 0,625 mais F 0,875, tudo isso multiplicado por o ΔX. Por que a gente pode fazer isso? Porque o ΔX é um fator comum, né, pessoal? Vamos deixar por enquanto ΔX, tá? Depois eu substituo pelo valor dele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular essas imagens aqui. Então, nós vamos calcular lá, F de 0, depois a gente vai substituindo aqui, tá? Vamos deixar um espacinho ali. Vamos lá. Vou lá no site da Wolfram, ó, vou escrever aqui, ó. Vocês vão acompanhando aí. Menos 0,125 elevado ao quadrado. Ó. 0,9845. Vamos copiar aqui com 4 casas decimais, tá? Se vocês usarem uma calculadora, vocês têm que fazer o seguinte. Você tem que pegar o 0,125, elevar ao quadrado, trocar o sinal e depois calcular a exponencial, tá? Aí vocês vão achar o valor correto, 0,9845. Aí vocês vão calcular agora a F. Esqueci de fechar o parênteses. Esqueci de fechar o parênteses aqui, ó. Agora eu vou botar o 0,375 lá. 0,375. Ó. Por quê, pessoal? Eu vou explicar aqui, ó, para ficar bem claro aqui. Ó. Quando calcula, ó, digamos, F de 0,125, né? Como é que é calculado isso aqui? Isso aqui é exponencial elevado a menos 0,125. Opa. Ó. 0,125 elevado ao quadrado. Então, observa, tu tem que calcular primeiro o número elevado ao quadrado. Vai ficar E a menos, aí tu pega o 0,125, multiplica por ele mesmo, né? Dá 0,015625. Aí tu pega esse resultado aqui e calcula E na menos 0, né? 0,15625. Aí tu calcula o exponencial ali, que vai dar o 0,9845. Tá? E a mesma coisa nos demais termos aqui, ó. Vai calcular, por exemplo, F. É por isso que a gente tem que ter critério na escolha do N, né, pessoal? Porque imagine, a gente está fazendo manualmente aqui, então dá muito trabalho. Vamos lá, vamos calcular isso aqui. Quanto é que vai dar este resultado aqui? Né? Pega o 0,375 lá na máquina, eleva ao quadrado, tem uma teclinha que eleva ao quadrado direto, 0,140625. Vai pegar esse resultado, vai trocar o sinal ali, né? Vai ficar menos e vai calcular a exponencial. 0,8688. Tá? Vamos lá no site da Wolfram lá. Ó, 8688, tá vendo? Agora vamos voltar aqui. Vamos calcular a função no próximo ponto, que é o 0,625. Vamos calcular todos aqui, que daí não tem problema.
625. Aqui eu tenho 625. Então, a gente tem que calcular o 0,625 ao quadrado. Fica e na menos 0,390625, tá? Aí trocou o sinal, calcula exponencial. 0,6766. Ó, vamos lá. Vou botar o 0,625 aqui. Ó, 0,6766. E finalmente, o último ponto aqui. Vamos calcular a função no ponto. A gente organiza melhor ali, né, pessoal? 875. 875. Então aqui vai ficar 875. Quanto é que vai dar isso? Tem que ter bastante organização aí, né, no cálculo. 0,875, tá? Eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,765625, tá? Trocou o sinal e calcula exponencial. 0,4650. Vamos botar 4 casas decimais aqui, tá bom. Vamos agora conferir ali. Sete cinco, ó, 46,50. Então agora a questão de substituir os valores, né, pessoal? Ó, vamos copiar aqui. 0,9845 mais 0,8688 mais 6766 mais 0,4650 vezes o ΔX, que deu 1/4 nesse exemplo. Então, tem que somar essas quantidades todas aqui. 98,45. Então, vai somar com 86,88, 67,66 e 46,50. Vou somar só o que está dentro de parênteses ali, ó. Vai dar... aqui. Dois vírgula 949 vezes 1/4. Divide por 4, 0,7487. 0,7487. Este é o resultado da soma de Riemann que foi obtido ali. Então, o que foi feito, né? Só organizar aqui. Uma coisa, desculpe. Se vocês olharem o gráfico da função exponencial, que é do exemplo, é ESP de menos x, chapeuzinho 2, tá? Aí bota lá o x no intervalo de 0 até 1. Que é o caso aqui, ó. É uma curva decrescente, tá? Vai aparecer. Então, vocês imaginem assim, ó, vocês podem copiar esse gráfico aqui, ó, veja que o extremo superior é 1 aqui, né? Então, vocês imaginem agora dividir isso aqui em 4 retângulos, certo? Cada um de base 0,25, é mais ou menos aqui, ó. Primeiro, depois o segundo,
terceiro, ó, o segundo aqui, né, 0,5, 0,75, mais ou menos aqui, e o quarto retângulo. Aí só vamos pegar o ponto médio de cada retângulo, tá? A soma das áreas desses 4 retângulos que vão estar demarcados nessa figura vai dar este número aqui, ó, que é o 0,7487, tá? Vamos fazer o cálculo da soma de rima aqui, ó. Vocês podem alterar, naquele exemplo anterior, vocês alteram, bota lá, ESP de menos x, chapeuzinho 2. Deleta todo aquele resto ali. O x vai de 0 até 1. Vou botar ele igual a 4, né, que foi o cálculo que a gente fez aqui. Então a regra do ponto médio já está lá. Ó, 0,7487, ó, que foi o resultado que a gente obteve ali. Tá? Então é interessante esse recurso, né, que vocês podem ir conferindo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer o mesmo experimento ali. Ó. Vou botar n igual a 8. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabela aqui. Uma tabela aqui. Vou fazer assim. Ela aqui. Duas linhas. Vou botar aqui o N. Tá? Aqui o SN. Depois eu ajeito aqui. Então, N igual a 4. Aqui nós já calculamos que é 0,7487. Né? Vamos botar N igual a 8. Vou ver lá no site da Wolf. Vou botar 8 aqui. Zero 0,7473. Integrar a função n a menos x ao quadrado, usando a regra do ponto médio, com n igual a 8 intervalos, x de 0 até 1, 0,7473. Então a gente vai completar lá. 0,7473. Vamos botar 16. A gente vai lá. 16. Ó. Vamos ligar qual vai ser o valor. 0,7469. 0,7469. 0,7469. Vamos fazer esse último exemplo aqui. 32. 32. Vejam que aumenta o tempo, né? À medida que aumenta o N, o tempo vai aumentando um pouquinho. 0,7468. O que a gente observa? Nesse caso aqui, ó. As duas primeiras casas decimais não se alteram. Tá? Então vocês podem testar aí, vocês podem colocar valores maiores de N, aí vocês vão ver que não vai alterar as duas primeiras casas. Então é em torno de 0,74. Qual é a diferença desses dois exemplos, pessoal? Esta função aqui do exemplo, que é o exercício, a função n a menos x ao quadrado, ela é uma função que vocês não vão conseguir calcular pelos métodos elementares. Tá? A única maneira de calcular é desse jeito que a gente está fazendo aqui mesmo. Tá? Ela não possui integral imediata, então para a gente saber o valor da integral dessa função, né, é por somas de Riemann, né, e à medida que os valores crescentes de n são usados, a gente observa que a soma de Riemann vai convergir ali para o valor exato desta integral. Né? Então, essa é uma das razões que nos cursos, para quem já estudou um pouco de probabilidade, e se não estudaram, vocês futuramente vão estudar, vocês vão encontrar esta função como uma função de probabilidade que dá a solução para diversos problemas. Então, em função desse tempo, né, que é necessário para calcular essas aproximações sucessivas, muitos livros apresentam tabelas de valores da distribuição normal exatamente para permitir que os usuários, quando precisam, né, de um
integral definida dessa função, não façam todo esse processamento. E até porque tem muitas pessoas que usam que nem sabem como calcular, né? Os profissionais da área da saúde, eles têm uma ideia de probabilidade e tal, mas eles não sabem efetuar todo esse procedimento detalhadamente em geral. Claro que tem algumas pessoas que conhecem as técnicas, mas a maioria são usuários, né? Então, para facilitar a utilização desses resultados, né, muitos autores utilizam tabelas para publicar os valores das somas de Riemann e da função n menos x ao quadrado. Certo, pessoal? Conseguiram obter o resultado ali? Tranquilo? Então, encerro por aqui, né? Essa é a primeira aula, e na aula que vem a gente vai ver a definição da integral definida e o teorema fundamental do cálculo, que estabelece então uma relação entre as somas de Riemann e as integrais indefinidas que nós vimos aí nas aulas anteriores. Até sexta-feira. Até mais. Falou. Até, professor. Tchau, tchau.